Fala, torcedores do Vasco da Gama, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O ano mal começou e a arbitragem já tem gerado uma polêmica em jogos do Vasco no campeonato estadual. Dessa vez o aparecimento foi uma partida que colocava cheia de expectativas por parte do Vasco, onde as estratégias vinham sendo elaboradas pelo técnico Ramon Dias para que o Vasco pudesse colocar novamente à prova algumas mudanças que ele buscava realizar na equipe. No entanto, antes mesmo que a poeira da empolgação pudesse assentar, uma polêmica em relação à expulsão de Jair e já colocou as estruturas do jogo de uma forma totalmente diferente, pois a expulsão do atleta de meio de campo do Vasco aconteceu logo aos 4 minutos ainda do primeiro tempo. Com o cartão vermelho direto, fez com que o jogador estivesse tendo que sair de campo e alterando drasticamente todo o panorama da partida e toda a visualização do técnico Ramon Dias quanto ao desenvolvimento do jogo. É inegável que as escolhas do árbitro, neste caso em específico e mais também em algumas tomadas de decisões, provocaram a reação imediata e contundente do técnico Ramon Dias logo após a partida. Ele esteve expressando toda a sua insatisfação de maneira pública em relação a como esteve desempenhando a parte arbitrária nesse jogo em específico que terminou em 2-2. Abre aspas, é uma pena que em partidas importantes para equipes grandes que têm que se classificar e jogando da melhor maneira, tenhamos esse tipo de arbitragem. Ele não é profissional. Me parece estranho que a federação possa mandar esse tipo de árbitro. Se ele tivesse um grande nível, este tipo de situação não estaria acontecendo. A gente também não tem o VAR e aí acontece o que aconteceu com o Jair. Foi uma jogada forte, mas não era para expulsão direta, fecha aspas. Disse ainda o técnico vascaíno Ramon Dias, que ficou na bronca quanto a ter perdido seu jogador de uma forma um pouco diferente ainda no início de jogo. O Vasco, obviamente, logo após a finalização da partida, esteve enviando um ofício à FERJ requerendo que o árbitro da partida nunca mais pudesse compor uma equipe de arbitragem em jogos do Vasco no Campeonato Carioca. Você, torcedor vascaíno, o que achou? Comente aqui abaixo a sua opinião. O jogo contra o Bangu também trouxe algo a mais que fará com que o Vasco esteja adquirindo uma boa parte de um jogador, sendo ele Lucas Piton, jogador que completou 50 partidas com a camisa do Vasco e agora coloca uma situação crucial que demandará uma resolução rápida do Vasco para que em contrato possa adquirir mais 20% do passe do atleta. O jogador promissor tem apenas 23 anos de idade e compõe a lateral direita do Vasco desde o início de 2023, quando foi contratado junto ao Corinthians. Em contrato, havia-se uma cláusula para que o Vasco pudesse adquirir mais 20% do passe do atleta caso ele atingisse meta de jogos. Em relação ao Cruz Maltino, o jogador já realiza 50 partidas após a sua primeira partida no Campeonato Carioca, que foi contra a equipe do Bangu, esteve chegando a esse número de 50 jogos. Agora, o Vasco terá que pagar pouco mais de 5 milhões de reais ao Corinthians para que possa estar adquirindo mais 20% do passe do atleta. Ele que viveu em 2023 pelo Vasco, o seu melhor ano em relação a números de assistências, conseguiu chegar a 7 passes para gol. E já em 2024, apenas em uma partida como titular no Vasco pelo Campeonato Carioca, já distribuiu também um passe para gol. Ele, além de ser uma peça bem fundamental em campo no Vasco, representa também uma boa aposta para o futuro, em uma valorização do potencial e do talento que, quando devidamente lapidado, pode se transformar em um grande ativo para o Vasco, tendo em vista que já é também observado por muitas equipes do futebol europeu.
o atleta tem também atraído olhares do velho continente para que, quem sabe, possa se transferir no futuro. Você, torcedor vascaíno, o que acha sobre Lucas Piton? Comente aqui abaixo qual sua opinião referente a esse atleta. O técnico do Vasco, Ramon Dias, voltou a comentar um pouco mais sobre as situações envolvendo reforços e expressou toda uma preocupação quanto à necessidade de trazer mais jogadores experientes, em especial jogadores que possam estar jogando do meio do campo para frente. Já não é a primeira vez que, de maneira pública, o técnico argentino expressa tudo o que pensa em relação ao seu elenco para a temporada de 2024. Obviamente, ele e toda a torcida querem presenciar um Vasco com um elenco bem mais reforçado do que o elenco atual que tem disputado o campeonato estadual de 2024. Ao focar principalmente no meio de campo, Ramon Dias também revela toda uma compreensão em relação à quantidade limitada de peças que o Vasco tem para essa parte do campo. É um setor que o Vasco necessita ter uma conexão a mais entre também defesa e ataque. A defesa foi um local onde o Vasco se movimentou bastante no mercado de transferências. Agora passa para outros setores e o treinador também não busca estar apenas restrito ao meio de campo. Ele também colocou uma extensão até o setor ofensivo, onde o Vasco necessita também de mais opções como jogadores de ataque. Agora, com a lesão de Paulinho, meio-campista, isso terá que se intensificar. Burburinhos mais recentes colocaram a sugestão de que o Vasco estaria de olho no atacante Léo Batistão, brasileiro de 31 anos de idade que atualmente veste a camisa do Almeria da Espanha. Na temporada atual, Léo Batistão já disputou 20 jogos e também esteve marcando 4 gols pela equipe espanhola, um atleta que formou toda a sua carreira praticamente no futebol espanhol e constituiu uma experiência internacional. É um jogador que praticamente consegue fazer duas posições ofensivas, sendo a primeira como centroavante e outra jogando como segundo atacante, um pouco mais distante do gol, mas ajudando e elaborando jogadas junto ao principal atacante. Contudo, também vale mencionar que o staff do jogador veio a público esclarecer que até o momento não houve nenhum tipo de conversa ou procura por parte da diretoria do Vasco. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.